Olá, muito boa noite, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui nessa noite de terça-feira mais uma live, né? Estamos começando mais uma live. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, que nós estaremos conversando hoje com uma pessoa super especial, né? Que é empreendedora, é coach e ela vai estar conversando conosco nessa live aqui para nós falarmos sobre liderança, né? Então vamos aguardar aqui a Carmen Vera, que estará conosco aqui nessa live. Deixa eu convidar, deixa eu dar um ok para ela aqui, a Carmen, para nós estarmos falando aqui sobre liderança. Né? Deixa eu convidar aqui a Carmen, nós começarmos aqui nosso bate-papo. Tá tudo bem aí com vocês? O som, estão me ouvindo? Tá perfeito? A imagem tá boa? Então, enquanto a nossa amiga Carmen entra, nós vamos falar aqui sobre liderança, né? No atual momento, a questão de falarmos sobre o líder, né? O líder, um motivador, né? Deixa eu aguardando a Carmen aqui entrar na nossa live, para nós estarmos conversando aqui com ela sobre a parte de liderança. Nos dias atuais, né, a maior dificuldade hoje que a gente tem percebido no mercado são encontrar pessoas que tenham assim o dom de liderar, né? Porque muita gente pergunta, a pessoa que mexe, que é líder, ela já nasce... Olá, Carmen, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo bem também? Tá me... Sim, tô te ouvindo. Eu tinha entrado, só que eu tinha entrado em outro celular, aí eu não tava no celular e aqui estou. É que nem na vida, né? A gente vai e faz de novo. Maravilha. Muito obrigado por compartilhar conosco esse momento, né? Em ter você aqui conosco na nossa live para falarmos um pouco sobre liderança. Hoje, a maior dificuldade hoje que eu vejo de muitas empresas, que a gente conversa com muitos empresários, são arrumar pessoas que tenham esse perfil de líder. A pessoa que tem essa vontade de liderar. Então, nós queríamos conversar com você um pouquinho Uhum. hoje sobre isso, sobre a questão da liderança. O que você pode falar comigo sobre essa questão? Olha, eu gosto muito de lembrar dos líderes que eu já tive na minha vida. E eu garanto para vocês, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, é devido a todas as pessoas que passaram por mim, meus chefes, professores, pessoas que de fato exerceram uma liderança na minha vida. Então, cada pessoa contribuiu da sua forma. Alguns contribuíram positivamente, outros contribuíram daquela forma que você fala, nossa, por que que isso está acontecendo comigo? Agora, uma coisa que é certa, né? Aquilo que nos acontece não é tão importante quanto aquilo que a gente faz com aquilo que nos aconteceu. Então, às vezes, nós temos aí um líder que a gente fala, nossa, eu não mereço um chefe desse. Pensa, veja o que é que você tem para aprender com ele, que você vai perceber que tem um grande aprendizado ali também. E outras pessoas que fazem a gente se sentir assim, incrível. E você fala, uau, que líder, né? E de uma forma ou de outra, ao longo da minha vida, eu tive líderes incríveis, líderes que me desafiavam, líderes que me davam muito mais trabalho do que eu tinha capacidade de desenvolver. E isso fez com que, ó, eu buscasse habilidade, fosse atrás da habilidade mesmo. Eu me lembro de um chefe que eu tinha que às vezes era sexta-feira, final do dia, ele falava assim, Carmen, só você pode fazer isso. E eu olhava, você falava, nossa, eu? Uau, ele acredita em mim, ele acredita em mim. E de repente ele me dava uma pilha de trabalho que eu ia fazer no final de semana e estava tudo bem, eu fazia feliz, porque alguém acreditou em mim. Então, você acreditar na tua equipe faz uma diferença muito grande. E você, como é que foram teus líderes? É, tive bons líderes, que você lembra desses líderes, com certeza, e muitos outros líderes também, que eram verdadeiros chefes, né? Que você não faz questão de lembrar dessas pessoas. E o líder, como você falou,
ele pode te alavancar profissionalmente, ele pode direcionar a sua vida, como pode te travar para o resto da vida também, né? Ele pode simplesmente queimar a sua carreira. Quando você pega uma pessoa que Uhum. tem o perfil de liderança que vai te ajudar. Mas aí, nesse momento, que você tem que buscar aquele líder dentro de você, dar a volta e procurar outro lugar, né? Aí também já não dá para ficar, né? Porque se tem uma pessoa, e isso é muito comum nas empresas, isso que você falou, eu vejo isso nos meus clientes, eu vejo isso acontecendo. Às vezes, o líder, ele tem ciúmes do liderado. Então ele fica ali disputando. Outro dia eu estava fazendo uma live e eu estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a liderança e tal. E um participante da live falou assim: um liderado meu, se ele acha que ele tem uma ideia melhor que a minha, ele vai ter que provar. Ó a visão do cara, vai ter que provar, né? Ou seja, essa frase que ele compartilhou imediatamente já mostra que ele entra em competição junto com o seu liderado, né? E aí, como é que vai acontecer o crescimento? Como é que vai acontecer a liderança? Um dos chefes que eu tive, um dos meus grandes líderes, mestres, professores, há mais de 30 anos eu fazendo um processo seletivo para ele, né? Que eu já trabalhava nessa área de RH. E ele falou assim, não, eu estava pegando o perfil, isso aconteceu mesmo, eu estava lá descrevendo o perfil de uma secretária que ele queria contratar. E ele falou assim, não, Carmen, para mim, secretária que faz aquilo que eu mando, para mim não serve. E isso tem mais de 30 anos. Eu escutei aquilo e falei, mas que homem louco é esse, né? Eu sempre achei que o sonho de um diretor era ter alguém que obedecesse. Essa pessoa me obedece, essa pessoa faz tudo aquilo que eu quero. Então eu sempre achei que esse fosse o sonho de todo mundo. E ele falava assim que ele não queria alguém que o obedecesse. E eu falei, mas não estou entendendo, por que você não quer alguém que te obedeça? E ele falou, porque se eu tiver uma pessoa trabalhando comigo que me obedece, a empresa não cresce. Eu quero uma pessoa que me contrarie, eu quero uma pessoa que traga ideias novas, eu quero uma pessoa que me mostre uma nova forma de realizar as coisas, porque aí a empresa vai crescer. Agora, se o tempo todo eu estiver fazendo tudo do meu jeito, eu já faço da melhor forma que eu sei fazer. Então, a gente não vai ter crescimento, não vai ter para onde ir, né? E aí as coisas ficam ali empacadas, emperradas. Então, a visão que o cara tinha 30 anos atrás, quando nem se falava em coaching, né? Não se falava em nada disso. Mas ele já tinha essa visão de ter alguém que fosse, né? Desobediente, né? Desobediente. E o líder hoje, Carmen, eu quero agradecer, tem muitas pessoas entrando aí, o pessoal está entrando aqui da nossa região, o Marcelo, várias pessoas estão entrando, muito obrigado aí por prestigiar a nossa live. E você que está aí, aperta o coraçãozinho aí, né? Vai apertando o aviãozinho, vai chamando o pessoal para vir para a nossa live também. E você que está do outro lado, eu quero perguntar para você, que pessoa que você admira como líder? Né? Vai digitando aí, de repente você tem um líder aí, uma pessoa que você admira. Digita aí, quem que você admira como líder na sua vida? Pode ser o pai, né, Carmen? Pode ser um pai, pode ser uma pessoa conhecida mundialmente, né? Desde que essa pessoa seja... Às vezes nem é alguém que a gente conhece, né? Eu sempre digo que eu fui criada pelo Monteiro Lobato, porque eu tinha 8, 9, 10 anos de idade e eu li aqueles livros de 300, 400 páginas. E naqueles livros é que eu descobri que eu queria viajar pelo mundo. Naqueles livros que eu descobri que eu queria ver o Coliseu, eu queria ver a estátua de Rhodes, eu queria ver tudo aquilo que existia no mundo, né? Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que a gente admira, que foi um grande líder, que exerceu uma grande influência na gente, e a gente nunca nem viu essa pessoa, às vezes ela já nem está mais viva. Mas olha o poder do líder. Ele se vai, mas o conhecimento dele perpetua, né? Isso que é incrível, porque às vezes a gente tem muita sorte de ter um líder dentro de casa, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente tem um líder na escola, às vezes a gente tem um líder na empresa, às vezes a gente tem um líder como eu tinha na minha imaginação dentro da biblioteca e eu ficava lá devorando os livros, né?
E a partir do momento que você tenha, quando você tem um líder que vai te ajudar, tudo fica maravilhoso. Agora, quando você, como eu já vou repetir novamente, quando você arruma um líder, que essa pessoa não procura promover o seu talento, a sua qualidade, fica muito mais difícil. E hoje, eu vi uma pesquisa recentemente, hoje mais ou menos em torno de 60% a 70% das pessoas, você me corrija aí se eu estiver errado, de 60% a 70% das pessoas se demitem da empresa, não por causa da empresa em si, mas se demitem por causa do seu líder. Né? Pela própria dificuldade de se trabalhar com uma pessoa que às vezes não tem o dom de liderar. E você liderar hoje, você tem que fazer o diferencial de você ter a equipe na sua mão. E o contrário também acontece. Às vezes aquela empresa lá tá ruim das pernas, não tá nem pagando salário direito, mas tem um líder que tá lá segurando, né? Segurando os pratos naquelas varetinhas chinesas, corre aqui, corre ali, e ele consegue segurar a equipe e passar por uma dificuldade muito grande. Sabe o que eu sempre gosto de perguntar, Aurélio? O que é mais forte? E eu pergunto para você que está aí nos ouvindo, o que é mais forte? Um exército de leões ou um exército de ovelhas? O que é mais forte? Um exército de leão ou um exército de ovelhas? Leões ou ovelhas? Né? E talvez algumas pessoas acreditem que sejam os leões, talvez algumas pessoas acreditem que sejam ovelhas, né? E você sabe o que é mais forte, Aurélio? Teoricamente, podemos dizer que é o leão, mas eu vou ficar na dúvida aí na questão da ovelha, né? Na questão do ajuntamento, da união. Eu acho que de repente pode ser a ovelha, no meu entender. Então, depende quem é o líder. Depende. Se o exército de leões for liderado por uma ovelha, a ovelha faz bé, e os leões vão fazer bé. A ovelha anda de um lado para o outro, e os leões vão andar de um lado para o outro. E a ovelha fica ali mansinha, só pastando, vendo aqui, ali, dorme um pouquinho. Os leões vão fazer igual. Mas se o exército de ovelhas for liderado por um leão, as ovelhas vão imitar o leão, e elas vão fazer bé. E aí o exército de ovelhas se torna imbatível. Depende de quem é o líder. Então, Depende de quem é o líder. Me mostra uma equipe e me mostra um líder. Eles são muito parecidos. E muitas vezes o próprio líder que está ali, não, porque você não conhece minha empresa, você não conhece minha equipe, a minha equipe é diferente. Tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas. Me mostra a forma que esse líder lidera e eu te mostro a forma que a equipe dele se comporta, né? e quando você tem um líder, que é um líder que puxa a equipe ao contrário, se torna muito mais difícil, né? Quando você tem um líder que não tá envolvido com a empresa, que está preocupado mais nele, na parte dele mesmo, do que na empresa, né? Está preocupado se o bônus dele de final do ano vai sair ou não. Exatamente. E hoje Está preocupado nos relatórios que ele tem que entregar para mostrar o resultado, tal, né? Aí é muito difícil, aí é complicado. É aí que essa pessoa precisa encontrar o seu self-leader e se tornar um líder de si mesmo. E hoje, Carmen, eu vejo assim, muitos amigos empresários que a gente conversa, existe hoje um apagão de talentos. Hoje você não consegue mais arrumar líderes. As pessoas que queiram ser líder, que queiram ser o diferencial na empresa, pessoas que queiram ganhar mais, pessoas que queiram ser diferentes no contexto da empresa. Porque a partir do momento que você começa a se destacar dentro de uma empresa, você vai abrir portas dentro da empresa que você está trabalhando hoje, como em outras empresas também. Porque você começa a se destacar lá, onde você trabalha, e o que acontece? Alguém de fora vai estar observando você. Mesmo que, de repente, você não é valorizado onde você está. Mas alguém, com certeza, lá de fora vai observar o seu trabalho e vai falar,
lá naquela empresa existe fulano, e ele é o diferencial lá. Uhum. Então hoje, E se também não te darem valor, vamos falar a verdade, né? Sai e monte seu negócio, né? Tá esperando o quê? Saia, monte seu próprio negócio e vai colocar o teu talento à prova. mas muitas vezes, Porque muitos dos empreendedores que estão por aí empreendendo e dando emprego para as pessoas, e o que está movimentando a economia não foram as grandes empresas. Com essa crise toda que o país está, né, 2014, com o segundo mandato da Dilma, 2015, eu sei que eu tenho consultoria de recursos humanos, então filas de gente entregando currículo. Simplesmente tinham quarteirões de pessoas entregando currículo que não queriam deixar o currículo, queriam contar a história. Eu trabalho há 30 anos dentro dessa área. Eu nunca vi nada tão grave. Nunca. Pessoas chorando, pessoas desesperadas, pessoas sendo despejadas, pessoas que tinham financiamento na caixa e perderam o financiamento. Situações difíceis de verdade. Foi terrível, terrível. Eram filas de pessoas levando currículo para vagas que não existiam. 2015, 2016 e a economia na descendência. Quando foi 2017, a economia começou a dar uma aquecida. Porque as empresas melhoraram? Não. Porque as pessoas pararam de procurar emprego. As pessoas começaram a se tornar líderes de si mesmo. É um que começou a fazer massa de pizza em casa e vender, é o outro que começou a fazer coxinha. Aqui na minha cidade, eu sou voluntária do Centro de Capacitação Solidária, e nós temos um curso lá sobre empreendedorismo, que a gente faz voluntariamente para as pessoas. E eu comecei a ter muito contato com as pessoas que estavam mais desesperadas dentro dessa crise do desemprego. E eu me lembro da Juliana, que simplesmente ela não tinha dinheiro para comprar nem agasalho de moletom para os filhos irem para a escola. Estavam rasgados os agasalhos. Aí ela foi para São Paulo, comprou um pouco de moletom, começou a fabricar, fez um curso de corte e costura, começou a fazer os moletons para os filhos dela, daí outras pessoas começaram a pedir também para fazer moletom. Hoje ela tem costureira, tem pessoas assim. Eu me lembro de uma outra pessoa lá do curso que ela estava vendendo os móveis da casa dela. Vendendo no Facebook. E ela vendeu tão bem os móveis, porque ela precisava de dinheiro para comprar comida, que outras pessoas falaram: ah, você não pode vender essa mesa para mim, já que você vende tão bem no Facebook? Você não pode vender isso? Hoje ela tem uma loja física de móveis usados, com empregados e tudo. Então, dentro desse desemprego todo, o que eu pude ver? Pessoas dando a virada, fazendo a virada, né? fazendo diferença, Transformando aquilo que era uma situação ruim, fazendo a diferença e se tornando empreendedores, e essas pessoas não voltam mais. Essas pessoas não voltam para o mercado de trabalho nunca mais. Elas começaram a movimentar a economia. Era alguém vendendo coxinha, era alguém levando o cachorro passear, eram as pessoas fazendo e criando coisas, né? Cada um dentro do seu nível. Se de repente a pessoa tinha, nível que eu digo econômico mesmo, né? Se de repente a pessoa tinha lá dinheiro para empreender, ela podia dar voos mais altos, mas se ela não tinha, vendendo os móveis em casa e hoje ela tem uma loja, né? mas o que é isso tudo? Atitudes, né? Atitudes de pessoas de liderança, pessoas que têm líderes, sai da zona de conforto e começa a ver novas oportunidades. E voltando nos dias atuais, o que está acontecendo hoje? Com pandemia, né? Todo mundo mudou a vida de todos nós. Jamais, Todos. jamais esperávamos chegar comércio fechado, as pessoas saindo na rua de máscara, e muita gente perdeu o emprego, e ficou uma situação assim, praticamente difícil de sobreviver nesse momento. Só que eu vejo assim, as pessoas que estão se reinventando, estão se reencontrando, essas pessoas que têm um espírito de liderança, de líder, a pessoa que é empreendedora, elas estão sobrevivendo. Aquelas pessoas que não têm um espírito de empreendedor, que são pessoas que eram até então acomodadas, essas pessoas estão ali chorando,
enquanto outros estão vendendo lenço. É verdade. É verdade. É exatamente isso que ocorre. Porque nós estamos dentro de uma situação na qual o contagiante é justamente esse espírito, essa atitude, e aí você liga a televisão, tem tanta coisa ruim acontecendo, e a gente começa a se sentir impotente, incapaz diante disso tudo que está acontecendo. Quando, na verdade, a nossa capacidade continua. Eu sei que é uma situação difícil, mas todos nós vamos passar. E se de repente a pessoa que está nos ouvindo, ela trabalha no segmento dos que foram mais massacrados, porque quais foram os segmentos mais massacrados? Academia não existe. Restaurantes, né? Viagens, hotéis. Então tem os segmentos que foram sacrificados, mas tem os que foram mais sacrificados. Esses, eles precisam se preparar. Porque quem não quer que essa pandemia termine logo para eu poder marcar um dia para fazer massagem, um dia para viajar, um dia para poder, sabe, ficar à vontade, ir para um hotel, ir para um restaurante. Eu tô aguada de vontade de ir para um restaurante de comida japonesa, assim, daquele que você senta e self-service. Vão passando rodízio disso, disso. Nossa, eu já falei, eu vou me acabar, gente. O dia que parar essa pandemia, o primeiro lugar que eu quero ir correndo é num restaurante desses de comida japonesa que eu amo. E viajar, né? Eu tô vendo aqui a Maristela acompanhando a gente na live, a Maristela que está lá em Salvador, e uma vontade de poder estar perto das pessoas. A gente não consegue estar perto das pessoas, né? Mas a pessoa que está nos ouvindo, se você teve o teu negócio, teve a tua empresa, o teu emprego massacrado, se prepara, porque você não vai dar conta no pós-pandemia. Vai ser justamente aquele que mais vai fazer boom, né? Porque todo mundo vai sair desesperado, vão ter filas, tanto de pessoas atrás de você, né? Eu tenho alguns alunos que são dos segmentos de festas e eles estão desesperados, né? Porque Aluguel eu tenho amigos que mexem com sonorização, iluminação, pessoal que mexe com palco. Esse pessoal está assim, eu tenho um amigo que começou a fazer bolo, né? Começou a fazer bolo porque ele falou, Aurélio, eu não posso alocar mais nada de material, acabou-se tudo, né? Os buffets. Então, o que acontece? Eu estou me reinventando, estou me encontrando aqui na minha nova função, né? Infelizmente. Aurélio, se o seu amigo que mexe com som tá fazendo bolo, qual é a desculpa do restante das pessoas? Entende? É isso. Você já viu coisa mais diferente, mais distinta uma da outra do que sonorização e fazer bolo, né? Porque embora não exista mais buffet, não exista festas, todo mundo continua comemorando. Sim, sim. Se você tem um filho que faz um aniversário de 1 ano, né? Então tem uma aluna que ela é do Rio e ela não está dando conta de fazer entrega de kit festas. Porque ela tinha um buffet e as pessoas iam para o buffet. Aí não tinha mais ninguém indo para o buffet. O que ela pensou? Eu vou levar a festa na casa das pessoas. Então ela faz kit festas para 5 pessoas, 6 pessoas. Ela leva decoração, bolo, salgado, tudo tal, só para a família. Por quê? Aquela comemoração do aniversário de 1 ano, de 2 anos, 3, 4, 5, continua acontecendo. Porque ninguém quer deixar passar uma data especial, né? Só que eu não vou chamar um monte de gente, eu não vou chamar um buffet. Mas eu ainda consigo fazer ali em casa. Então, ela não está dando conta de fazer as entregas dos kit festas no Rio de Janeiro. Ela está nadando de braçada nessa pandemia. Maravilha. Deixa eu agradecer aqui, tem muitas pessoas entrando aqui, dos seus seguidores e o nosso também aqui, a Ludmila, advogada, a Catiane, pessoal lá da cidade de Dourados, muito obrigado aí por prestigiar a nossa live. Deixa eu te perguntar, a pessoa nasce líder? O que você acha? Eu, como analista de perfil comportamental, eu acho que a pessoa nasce com as características de líder. Se ela for dominante ou influente, ela tem grandes possibilidades de ser um grande líder. Só que a pessoa que é da conformidade, que ela não tem, né, aquele tino para a liderança, mas você pode trabalhar esse perfil comportamental dela e fazê-la se tornar uma grande líder.
Mas creio eu que a pessoa Uhum. que é dominante ou influente é mais fácil dela ser um líder nato, né? Se eu dar um líder nato, do que uma pessoa que não tem esse perfil. Mas desde Então, vamos voltar atrás nesse nato. Esse nato, ele começou em que momento? na formação, né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma boa formação, que você não tem muitas crenças, né? Você não vem com muitas crenças na sua formação, certo? Então, eu creio que é muito mais fácil você ser um líder do que você ser aquela pessoa que tem muitas crenças negativas que vai te impedir de você dominar, liderar alguma coisa. Me Uhum. corrija se eu estiver. Então, na verdade, essa é uma discussão que é quase igual, né? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? São coisas correlatas e até hoje a ciência ela não tem uma resposta exata de que a pessoa já nasça com os genes da liderança ou não. O que eu, Carmen, acredito que qualquer um pode se tornar um líder a qualquer momento que ele queira se tornar um líder na sua vida. E o que faz com que algumas pessoas se tornem líderes ou não é exatamente isso que você nos falou. É o ambiente. Você deu a resposta. É o ambiente que ele vai dar espaço para que essa criança, ainda muito pequena, se torne um líder ou não. E de repente a criança quer vestir a roupa azul e a mãe fala: tira essa roupa azul, veste o verde. E a criança lá tem uma alternativa. Eu obedeço, não obedeço. Eu quero azul, mas eu não posso. Nessas pequenas decisões, essas micro decisões, você está criando um líder ou está massacrando um líder. E de repente essa criança está lá na escola jogando e ela vai começar a fazer suas escolhas. E ela escolhe as pessoas do seu time. E as pessoas que ela escolheu, perdeu. Eles perderam o jogo, né? As pessoas que ele escolheu, perderam o jogo. E aí ele fala, acho que eu não sei escolher. Acho que da próxima vez é melhor eu não escolher, porque todas as crianças começaram. Você não tinha que escolher aquele fulano que você trouxe pro time. Tá, tá, tá. Nesse momento, ele pode recuar ou avançar. Em psicologia, a gente diz que durante toda a nossa vida, nós somos movidos por duas energias apenas: ataque e recuar. Recuar e atacar, né? Então, isso é em relação a tudo na nossa vida. Você vê lá um menino, uma menina que está paquerando, então você tem que tomar uma decisão importante. Eu vou atacar ou eu vou recuar, né? Você vê lá um chocolate, você está de dieta, você tem que tomar uma decisão importante. Eu vou atacar ou recuar? De repente você vê lá o emprego, que vai ser um emprego muito bacana, ataco ou recuo? O tempo todo, né? Nós somos movidos por essas duas energias de ir para frente ou recolher o time de campo. E durante o desenvolvimento dessa criança, quais foram as oportunidades que ele foi tendo para ser um líder? E aí, essas oportunidades vão construindo essa liderança ou não. As boas notícias é que a qualquer momento que eu queira, eu posso me tornar um líder. Porque às vezes nós fomos massacrados, 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 massacrados. Mas quer saber de uma coisa? Não importa o que te aconteceu. O importante é o que é que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Então, se você foi massacrado, massacrado, e de repente você fala: chega! Não mais! E aí você dá a volta por cima. E isso geralmente acontece quando? Numa pandemia, numa crise, quando você perdeu o seu emprego, quando você tinha um chefe que te humilhava, e você fala: não mais! Chega! E aí você encontra forças, né? É aquela mãe que encontra forças para levantar um carro para tirar o filho de baixo. E você acha forças dentro de você. E num determinado momento, quando você não tem ninguém para assumir a liderança, você vai e assume a liderança. Ou quando passa por um processo com você de coaching, né, que é um excelente coaching, e você vai começar a trabalhar toda essa liderança dentro da pessoa. Por quê? A pessoa nasceu com essa liderança. Eu acredito em milhões de espermatozoides. Se só eu cheguei no óvulo da minha mãe, poxa vida, Verdade. uma certa liderança eu tenho que ter, né?
porque eu corri mais que todo mundo. Eu persisti para perfurar o óvulo mais que todo Mas, mundo. Eu tenho liderança. mas o que acontece, cara, eu vejo assim muito nas minhas sessões de coaching que eu faço, existem muitas crenças que as pessoas veem, né, das crenças limitantes das pessoas. E as pessoas, às vezes, têm um grande potencial, são pessoas, assim, super para cima, só que não acreditam nelas. Aí você começa a fazer um trabalho e você vê que são todas elas com muitas crenças que vieram da sua infância, né? Crenças assim, você não vai conseguir, você não vai ser um bom marido, você não vai ser um bom filho. Então, tudo aquilo que os nossos pais, né, involuntariamente colocaram na nossa cabeça foi compactando ali. E isso aí, às vezes a pessoa não acredita no seu potencial, né? Mas aí, Aurélio, é que vem o teu trabalho de trazer à tona para o nível consciente qual é o benefício que ela tem acreditando nessas crenças. Porque se eu escolho acreditar numa crença, é porque eu tenho um benefício. Então, eu acredito que eu não tenho capacidade de fazer uma live. Eu tenho um benefício nisso. Se eu não tenho capacidade, ninguém vai ficar me chamando para fazer uma live. E aí eu posso ficar em casa comendo brigadeiro, entende? Sempre vai ter um benefício, só que muitas vezes, né, o benefício está inconsciente, o benefício está aparente. Então eu tenho medo de dirigir, ok? Aí meu marido me leva para cima, para baixo, tal. Todo mundo tem que ficar me carregando de um lado para o outro. Então eu tenho um benefício em seguir com aquele comportamento, né? Então, quando você faz justamente o teu trabalho de trazer esse benefício à tona, trazer esse benefício à superfície, a pessoa se dá conta e fala, opa, acho que esse benefício é um benefício meio, como diria minha mãe, meio marca barbante, né? Meio porcaria, né? Minha mãe falava marca barbante, não sei se falar isso no Mato Grosso também, mas minha mãe falava assim, nossa, isso aí é marca barbante. Me ocorreu agora, nem sei porque eu falei isso, mas minha mãe dizia isso. Então daí você vai perceber que é um benefício meio marca barbante, né? E aí você se livra dele. E aí você se livra dele. O que eu acho que as pessoas acabam tendo uma fantasia de que existe uma vida onde tudo é linear. Tá tudo perfeito, tudo correto, as pessoas, né, são prósperas, amorosas, amadas. E aí, no primeiro probleminha que elas têm, elas já se desestruturam. Quando elas pararem para entender que a minha vida não é assim, que a sua vida não é assim, que a vida de quem está nos ouvindo não é assim, e que tá tudo bem, a gente segue adiante. São, Né? É aquela ideia daquela modelo da televisão toda de Photoshop, mas que não existe. são vida do Facebook, do Insta, do Instagram, né? Eu achei engraçado, assim, ninguém posta uma foto no Facebook, no Instagram, levantando cedo, né? Cedo, aquela foto, cabelo tudo daquele jeito, tudo esparramado, ninguém posta, né? Todo mundo vai lá, dá uma maquiadinha, faz um Photoshop, dá uma arrumadinha aqui e ali, fica perfeito, né? Então muita gente... É igual... Pois não. Então, a gente tem esse hábito de comparar os nossos bastidores com o palco das pessoas, né? Que nem aqui. Aqui eu tô no meu palco. Eu tô aqui, tô fazendo live, tô na minha vida perfeita, sorrindo, tá. Mas talvez nos meus bastidores não seja assim. Talvez nos meus bastidores, às vezes eu tenho que ficar até tarde trabalhando, até tarde respondendo para as pessoas. Outro dia que a gente estava conversando, era mais de 11 horas da noite, não era não? Verdade. E aqui nós temos uma hora de diferença, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma hora menos do estado de São Paulo. Então, 11 horas aqui já era meia-noite aí em São Paulo, né? Aham, e nós estávamos lá conversando como se fosse dia. Então as pessoas elas querem comparar o meu bastidor com o palco do outro. Não faz isso. Não é justo com você. Não é justo com você. Saiba que nem agora há pouco eu estava fazendo uma live com o pessoal também aqui da minha cidade, voltado para a área de educação e tudo mais, né? Então eu estava contando um pouco de quando eu fazia faculdade, que eu vendia sanduíche, vendia moletom, vendia camiseta, porque eu tinha dinheiro para pagar a faculdade.
Porque o sonho da minha mãe era que um dia eu fosse moça Bradesco. Minha mãe dizia que eu ia ficar muito bem com aqueles tailleur vermelho, né? Aquela coisa, e, ó, tanto que eu tô, ó, de cachecol vermelho, não é só porque aqui tá frio, mas é porque minha mãe dizia que eu ia ficar bem, né? Aham. E então as pessoas olham assim e me veem e falam: Nossa, sua vida foi fácil. Não foi fácil. Eu construí, eu passei, eu atravessei, eu fiz. E não é fácil hoje, porque naquela época eu tinha aquelas dificuldades. Hoje minhas dificuldades são outras. Porque a cada nível que nós estamos, são coisas novas que nós estamos aprendendo. E nós precisamos, eu fiz uma live com a Jussiara, ela é psicóloga, e nós falamos sobre isso, sobre a questão do protagonismo, né? Você descobrir, não que nós vamos mudar aqui de assunto, nós vamos continuar na liderança, mas para até você descobrir a sua liderança, você tem que descobrir o protagonista que há em você, a pessoa que você é, né? Para você poder se encontrar e começar a ter atitudes. Muitas vezes, sairmos da zona de conforto e começarmos a termos ação, né? Ação de querer mudar, de largar, sair da mesmice e criar novos caminhos, tendo novas atitudes, né? Perfeito. E isso é importante, você ter clareza de para onde você quer ir. Porque essa falta de clareza é que traz essa mesmice, né? Eu gosto das coisas muito práticas. Até quando você vai ficar lambendo suas feridas? Olhando para trás, ai, por que me aconteceu isso? Me aconteceu aquilo, né? Então, eu gosto muito da ideia de repente, é sexta-feira e você está lá trabalhando 10 horas da noite, pilhas de trabalho que ainda não estão terminados. Como é que você se sente, Aurélio? Você falou sexta-feira, muita gente fala sexta-feira e já acha que vai parar tudo. Sextou, né? O pessoal já sextou, Tá. né? Já acha que não tem nada para fazer, né? Como a gente é empreendedor, a gente sempre está criando alguma coisa, sempre está fazendo alguma coisa, inventando, né? Lendo. Mas e o sentimento? Sexta-feira você trabalhou o dia todo, você deu um duro danado e você olha, você ainda tem uma pilha de serviço para terminar. Qual que é a sensação? Em geral, Eu creio que se você tiver uma meta, dentro da sua meta, dos seus objetivos, você tá nos conformes, né? Dentro pelo menos eu faço isso na minha programação, né? Não sei se eu... você sabe o que, que vai determinar como é que você se sente? Pessoal que está nos ouvindo, fala pra gente um pouco. Escreve aí, vai, pega o dedinho, escreve, contribui. Eu quero saber. Sexta-feira você trabalhou o dia inteiro, você ralou pra caramba, você olha em cima da mesa, tá lá uma pilha de serviço ainda pra fazer. Conta pra gente, como é que você se sente? Me fala, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não ver vocês respondendo. Fala aí, gente. Maricela, você sempre me apoia nas lives, né? Cadê você, mulher? Escreve aí pra gente. Como é que você se sente na sexta-feira, cheio de serviço para fazer, e você não pode ir embora, 10 horas da noite, tá fazendo, né? O que é que vai determinar como é que você se sente? Então, as pessoas elas têm esse hábito mesmo de olhar para aquilo que já passou e falar porque o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, tem essa crença, tem aquela crença, tem aquilo outro. As pessoas elas olham tudo aquilo que lhes aconteceu. Então, quando você trabalhou a sexta-feira o dia inteiro, e você está lá cansado, olha lá, Maricela colocando, cansada, obrigada, Maricela, eu sabia que podia contar com você. Ah, ó, Carlos, injustiçado, cansado, frustrado, tá vendo? Você precisa ter sua turma para levar nas lives, Aurélio, é fantástico, porque daí eles ajudam você. Você pergunta, eles respondem, né? Como trabalho até sábado, para mim é tranquilo. Ok, mas pensa que daí no sábado você também vai estar saindo tarde, né? Ah, sim. Esse é o sentimento que as pessoas poderiam vir a ter. Mas o que faz você se sentir cansado, frustrado ou não, não é aquilo que está te acontecendo. Não é aquilo que você viveu naquele dia. É o que você vai viver no dia seguinte. Se eu te falo que eu estou trabalhando até às 10 horas da noite, porque no dia seguinte eu pego um avião para o Havaí e eu vou passar um mês de férias nas praias do Havaí,
Isso muda seu sentimento? A Catiane está fazendo, Você deixa de ficar a cansado? Catiane tá fazendo uma pergunta, Catiane, aí, ó. Se minha semana, para você, Se minha semana foi construtiva e produtiva, né? aham, Ok. Mas independente se a sua semana foi construtiva e produtiva e no dia seguinte você tem uma situação dificílima para resolver, o seu sentimento, ele muda. É a forma com a qual nós enxergamos o futuro que faz com que eu me sinta nesse instante aqui e agora com você. Então, se eu tenho uma perspectiva, uma possibilidade de uma situação nova no futuro, ela interfere diretamente na forma com a qual eu me sinto. Por isso que o que aconteceu no passado está no passado, não tem poder sobre a gente. Mas as situações que nós criamos no futuro, essas exercem poder direto sobre nós. Se amanhã eu saio para viajar, que é uma das coisas que eu mais amo, tô indo lá, sei lá para onde, Praia del Carmen, Cozumel, não importa. Tô indo para algum lugar paradisíaco. Eu trabalho até tarde da noite feliz. Olha aí o pessoal de escola de samba. Eles trabalham lá até tarde da noite. Você nunca viu assim, sindicato das costureiras das escolas de samba processando que as pessoas estão com ler. Não, não tem, não tem. Elas trabalham porque querem entregar, querem fazer, porque elas têm aquela perspectiva de como é que vai acontecer o desfile. Então, às vezes, Aurélia, é só fazer um ajuste no nosso futuro, porque eu não posso fazer um ajuste no nosso passado. Eu não posso ajustar o passado já foi, perfeito. né? Mas eu posso ajustar novas possibilidades. E talvez, se eu escolhi um time e aquele time não deu certo, eu posso começar a imaginar um time dando certo. Um time de pessoas que sim, vai dar certo, vai fazer acontecer e começar a colocar as metas, que é o que o coaching faz tão bem, né? Que você pega a pessoa do ponto A e leva no ponto B. Exato. A pessoa só precisa saber qual é o ponto O B. estado E aí, atual, o estado desejado, né? O aham. estado onde você está, aonde você quer chegar. E aí você tem que fazer isso, né? Faz sentido essa ideia para Muito, muito você? sentido. É que como a gente, como eu já vivo mais ou menos nisso, por isso eu demorei para pegar, porque como você já vive mais ou menos isso, então até você entender um pouquinho, dei uma certa atrapalhada, né? Mas é mais ou menos isso aí. Por isso nós temos Essa foi uma ideia nova para mim também, porque como eu sou da área de psicologia, meu mestrado é em psicologia, então assim, eu sempre olhei bastante para o passado. E aí eu tinha feito um curso, né, o Landmark, que eu fiz e era uma holandesa, a Ria, e quando ela trouxe essa ideia no curso, eu falei assim, caramba, não é que é verdade? O que influencia na forma com a qual eu me sinto agora é a perspectiva que eu tenho para o meu futuro. E isso traz muito mais possibilidade, porque o futuro está ali aberto, né? Uma quantidade imensa de possibilidades. E no passado, se tem situações que eu não gostei de ter vivido ou que não foram agradáveis, né? Elas estão lá no passado e eu não tenho mais poder sobre elas. Eu não tenho poder. Então, se alguém me maltratou, se eu tive um chefe que me bloqueou, se eu tive uma vida muito ruim, não importa. São situações que estão lá no passado e que eu não tenho mais poder sobre elas. Mas eu tenho poder sobre o futuro. Uhul! Eu tenho poder sobre o presente. desde que você vive o presente, Porque né? Desde que você o futuro, o futuro nada mais é do que as ações que nós tomamos agora, aqui no presente. Então, no presente, eu tomo as minhas ações e elas vão impactar diretamente no futuro. Muitas vezes a pessoa fica ali reclamando e fazendo nada, né? Fazendo nada. E vai continuar reclamando e fazendo nada, e o futuro vai continuar sendo nada, e vira uma bola de neve uma, isso, né? uma coisa que eu falo sempre, né, com as pessoas que eu converso, na outra live também que nós fizemos aqui, as pessoas reclamavam antes que não tinha tempo, que tempo era uma coisa assim impossível, não tinha tempo para nada mais. Não tinha tempo para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, para uma série de coisas que as pessoas não tinham tempo para ler um livro. E o que acontece? Hoje o tempo está sobrando até demais.
né? As pessoas estão com assim, ansiosas porque não tem o que fazer. A internet hoje, existem muitos materiais maravilhosos que estão disponíveis no Instagram, no Facebook, muitos cursos no YouTube gratuitos que você pode fazer, agregar conhecimento e mudar o seu perfil, mudar a sua pessoa. E as pessoas as pessoas continuam com as mesmas atitudes, sempre reclamando que não tem tempo. Entendeu, Carmen? Então, essa é a coisa que eu falo sempre sobre isso. Que nós temos que ser o nosso protagonista, nós temos que tomar as nossas decisões e fazer o diferencial. Nós temos que começar a liderar nossas vidas, né? E o... Com certeza. E a qualquer momento a gente pode se tornar líder de nós mesmos. Porque se eu começar com a ideia de, eu dei azar, não nasci com a genética da liderança. Não, né? É triste demais isso. Então eu prefiro acreditar que a qualquer momento nós podemos transformar nossa vida em qualquer coisa que nós desejamos. Em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E é possível quando você se abre para realizar os seus sonhos, quando você se abre para fazer as coisas, mesmo estando com medo, quando você se abre para perceber que a vida é imperfeita. É que as pessoas acham, eu vou montar uma empresa, aí no primeiro mês deu errado, o segundo deu errado. Gente, é assim mesmo, tá normal, continua, o caminho é esse. O caminho é esse, continua, né? É que as pessoas param. Eu sempre gosto de perguntar para minha audiência, e eu vou perguntar para a sua audiência também, e vou perguntar para você. Você sabe por que sempre chove quando o índio faz a dança da chuva? Boa pergunta. Porque ele acredita na dança dele, né? É isso. É mais fácil do que isso. Sempre chove, porque ele dança até chover. Simples assim. Qual é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso? A de fracasso desistiu antes, parou antes. Qual é a diferença de uma pessoa que tem muito dinheiro e uma que tem pouco dinheiro? A que tem pouco dinheiro está a caminho. Ela está a caminho. Quando a gente muda esse mindset, eu ainda não tenho. A pessoa que tem muitas situações felizes e a que tem poucas situações felizes, a que tem pouca está a caminho. Eu ainda não tenho isso que eu desejo. Quando nós colocamos essa palavrinha ainda, ela abre o nosso cérebro e troca o mindset. Quando você fala, eu não tenho, fechou. Quando você fala, eu ainda não tenho, pá, abriu uma luz. Você abre uma luzinha quando você fala ainda. Essa é uma palavra mágica, mágica. Não acreditem em mim, coloquem ainda, coloquem tudo ainda. Põe na comida, põe na geladeira, põe no computador, né? Põe em todo lugar. Põe lá, ainda. Ainda é uma palavra mágica. Porque assim, você fala inglês? Não, eu ainda não falo. Percebe a diferença? Você está empregado? Não, eu ainda não estou. Você já foi promovido? Não, eu ainda não fui promovido. Sua empresa está nadando em dinheiro? Não, ela ainda não está nadando em dinheiro. Olha a mente, você já muda seu mindset. Diferente de quando você fala, nossa, não fui ainda. Né? Eu acho que eu nunca vou ser promovido nessa empresa. E aí vai. Vira aquela bola de neve e aí já fica difícil. E as pessoas vão te amar, porque as pessoas adoram ouvir desgraça. Desgraça é o que mais vende. Você quer ter um monte de amigo em volta de você, vai contar que seu cheque foi devolvido, que você está sem dinheiro, fica todo mundo em volta de você te abraçando. Agora, talvez você não tenha tantos amigos se você falar assim, esse final de semana eu vou para Paris. Eles vão falar assim, que legal, Paris, cidade do amor, que lindo, né? Aí a história muda. As pessoas, assim, já começam assim. Você tem o carro, daí a pessoa fala assim, nossa, Aurélio, que carro bonito o seu. E em lugar da gente falar, sim, é bonito mesmo, eu adorei. Não, a gente fala assim, não, você não viu o carnezão que vem com ele, né? Não é assim, não. Você não viu, ainda não tá pago, né? A gente já começa a querer arrumar uma desculpa para aquilo que a gente não quer aceitar. É assim ou não é? É assim mesmo, perfeito. Maravilha, muito boa a explicação. Acho que fechou. E as pessoas, como eu digo sempre, têm que se encontrar ainda
né, ainda, e procurar fazer o diferencial, né? Procurar sair da zona de conforto, procurar novos caminhos, novas ter atitudes diferentes de vencedores e ainda, né? E é maravilhoso isso, falar que vai conseguir, que vai dar a volta por cima. Eu estou nesse atual momento assim, mas ainda eu vou dar a volta por cima, né? Uhum. Estou a caminho, Estou né? E aí o teu cérebro recebe a mensagem de que ele tem, ó, correr, que ele está a caminho. Essa é a ideia? positivo. Essa é a ideia, que a pessoa ainda receba essa mensagem. Eu estou olhando aqui os comentários, né? E algumas pessoas gostaram da ideia, curtiram, tal. É isso mesmo. É um caminho que nós estamos percorrendo, na verdade. E quando nós fechamos as possibilidades, ah, você fala inglês? Não, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho isso. O teu cérebro começa assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, tal. E ele recebe aquilo como sendo verdade. Porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se eu falar para você que está nos ouvindo, imagina que eu tenho aqui nas minhas mãos um pedaço de limão. Limão verdinho. Eu entrego para você, cortado no meio. E você vai mastigar aquele limão cortado no meio. Imediatamente, até de eu estar aqui falando para você, minha boca já encheu de água. Verdade. Porque o meu cérebro não sabe se o limão existe ou se o limão não existe. O meu cérebro, ele reage como se aquilo fosse verdade. Tanto que está na Bíblia, no princípio existiu o verbo, e do verbo se fez a carne. Então ele reage como se aquilo fosse verdade. Então imagina quando você está falando que você não tem tempo e dinheiro, o que você está fazendo com o seu cérebro. Você está cristalizando algo. Em lugar de você falar, eu ainda não falo fluente, né? Eu ainda estou estudando, eu ainda estou caminhando. Você abre teu cérebro, porque o teu cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Ele acredita em tudo aquilo que você fala. Perfeito. Por isso nós temos que alimentar nossos cérebros com pensamentos positivos, estarmos rodeados de pessoas positivas que vão agregar junto conosco conhecimento, que vão agregar coisas boas, né? Porque a partir do momento que você você está rodeado de pessoas negativas, pensamentos negativos, isso acaba influenciando o seu caminhar, o seu prosperar. Tem um livro de um psicólogo norte-americano, John Roger, que ele se chama assim: você não pode se dar ao luxo de ter um pensamento negativo. Diz que um pensamento negativo é um luxo e que quando você se dá ao luxo de ter um pensamento negativo, instantaneamente você tem que ter dezenas e dezenas de pensamentos positivos só para neutralizá-lo. De tão grave que é, de tão grave que é. E está na Bíblia, né? Verdade. O homem não morre por aquilo que entra na sua boca, mas por aquilo que sai da sua boca. Que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, o que a gente acredita, para onde a gente vai, quais são as nossas possibilidades, o que eu quero, onde eu quero estar. Quais são os seus... Para a gente não ser engolido, né? Porque se você está num oceano aí e não sabe para onde você quer ir, o vento vai levar o seu barco para qualquer local, para qualquer lugar, né? Então nós temos que ter uma direção, temos que ter um sentido, temos que ter um rumo, né? E hoje, Carmen, eu vejo assim, tem muitas pessoas que não tem assim, você conversa com as pessoas, elas não têm um sentido, não têm um norte. Acaba do jeito que vem a música, ela dança, né? É verdade, Então, é verdade. Aurélia, a minha equipe está avisando que a nossa live já está com 54 minutos. olha, Ou seja, a qualquer instante o Instagram vem e puf, e fecha. Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu que quase não falo, né? Geralmente eu estou lá fazendo minhas lives e Instagram fecha, eu estou assim, e o Instagram fecha a live. vamos combinar então uma outra, se você me dá o prazer de fazermos uma outra live falando
de outros assuntos, ou mesmo nesse assunto da liderança, que tem muita coisa que cabe nesse contexto. Se você me permitir, nós podemos estar marcando uma outra data, uma outra live nesse mesmo horário. Com certeza, já está convidado, mas aí no meu canal. Legal. No meu canal eu vou começar minhas lives agora este domingo às 7 horas. Eu vou fazer minha primeira live e depois eu vou começar minha jornada de aquecimento da semana da equipe que gera lucro. E então eu vou estar fazendo lives às 11h47 e às 19 horas. 19 horas de São Paulo, que horas são no Mato Grosso? 8 horas, 1 hora menos. Ah, tá. 1 hora menos, 6 horas. Ok. E aí, então, a gente pode agendar um dia, mas aí eu que vou te receber lá no meu canal. Maravilha. Mas faz então aí, deixa o seu Instagram para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o seu trabalho e fale um pouquinho mais, ainda dá uns minutinhos para você deixar esse convite. O que eu estou apresentando agora para o mês de agosto, de 20 a 30 de agosto, a semana da equipe que gera lucros. É uma semana inteira onde vão acontecer as lives, né, de aquecimento, elas já começam antes, e depois acontecem as aulas ao vivo, gratuita, é voltado para o empresário que precisa ter uma equipe que o represente. Porque o que acontece? A nossa empresa começa a crescer, nós começamos a contratar pessoas, e de repente essas pessoas, né, elas já não dão mais aquela atenção para a nossa empresa que nós gostaríamos. Eu conheço empresários que simplesmente iam fechar suas empresas por causa da equipe. Às vezes um processo trabalhista coloca a empresa à falência, simples assim, dependendo do tamanho da empresa, a dificuldade da empresa. Então, o que eu ensino? Eu ensino a esses empresários se tornarem diretores de fato das suas empresas e dirigirem as suas empresas. É online gratuito. Deixa eu ver se tem alguém da minha equipe que esteja disponível, que possa estar escrevendo para a gente um link para as pessoas se inscreverem. Se você não receber esse link, né, aqui na live, o que você pode fazer? Entra no meu direct, manda uma mensagem e eu mando um link para você. Vai ser super bacana, nós vamos ter muitos convidados. Olha lá, o Carlos colocou para a gente um link, é só você clicar nesse link e você já vai estar inscrito na semana. Nós estamos com dezenas de grupos de WhatsApp e os grupos de WhatsApp somente com empresários, onde eles podem ficar bastante à vontade para conversar sobre o que é que está acontecendo na sua empresa, né? De que forma que a gente pode criar uma equipe que gere lucro. Porque esse é o objetivo da empresa. E não uma equipe que venha trazer prejuízos para a gente depois. E vai acontecer agora, de 20 a 30 de agosto, né? E aí você já está convidado para que a gente possa fazer uma live junto, sim. Maravilha. E essa parte de empresas, questão de administração, existe uma carência muito grande nessa parte. Eu vejo muito amigo empresário, tem muitos, nas palestras de atendimento que eu faço, existe muita dificuldade nessa parte da mão de obra, nessa parte do dia a dia da empresa. Então vai ser muito interessante mesmo. Muitas vezes o empresário ele fica refém da sua própria equipe. Exatamente. A sua própria equipe, ela faz com... Às vezes ele não tem nem mais vontade de ir para a empresa por causa da equipe. E a gente tem que mudar essa realidade, né? Tem que mudar essa situação e escolher muito bem quem é que a gente traz para a equipe. E eu ensino tudo isso. Essa semana, é muito gratificante. Maravilha. Olha, já tem 1 minuto apenas, eu quero agradecer de coração esse momento que você me proporcionou aqui. Estava bastante tenso, preocupado, né? Mas foi assim, tranquilo. Passou aqui 1 hora que não deu nem para perceber, tá? De coração, quero agradecer. O mais importante, você se divertiu? Muito. Maravilha. O conteúdo, assim, um papo gostoso, a liderança é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Então foi muito bom mesmo. Quero agradecer de coração uma vez aqui a sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite e foi um papo muito bom. E eu sempre digo, se não está divertido, dá um jeito de fazer com que fique divertido. Caso contrário, não vale a pena. A vida passa assim, rapidinho. Gi, fica tranquila porque a live vai continuar no story do Aurélio, né? Você salva ela no teu story, certo, Aurélio? E compartilha ela? Certo, vou fazer sim. Eu vou gravar. Assim que ela... É só você colocar compartilhar no teu story, ela fica 24 horas lá para você. E aí a Gi pode estar assistindo, né, a live desde o início. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma selfie, um print aqui nosso. Deixa eu ver aqui.
Eu te mando o print depois. A minha equipe já está fazendo, para ter certeza. E aí eu te mando os prints no teu WhatsApp. Maravilha. Muito Fica obrigado. tranquilo, te mando os prints, salva lá no teu story e depois a gente já baixa a live para poder compartilhar com mais pessoas. Eu vou subir também a nossa live para o meu canal do YouTube para que mais pessoas possam estar assistindo, porque eu acho que vale muito a pena